Olá, esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier, você é muito bem-vindo. Petrobras eleva preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Dia dos Pais movimenta e-commerce dos pequenos negócios. Boa parte das vendas foi fechada pelas redes sociais. Frente Parlamentar do Empreendedorismo debate taxa de juros com o presidente do Banco Central. Após a última reunião do Copom, o banco mencionou cortes sucessivos na taxa Selic. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Petrobras vai aumentar o preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras. A partir desta quarta-feira, o preço médio da gasolina vai subir 41 centavos. Assim, o litro passará a custar R$ 2,93. Para o diesel, a Petrobras aumentará em 78 centavos, passando a cobrar R$ 3,80 por litro. No acúmulo do ano, os preços seguem com reduções de 15 centavos para a gasolina e de 69 centavos para o diesel. Vale lembrar que o preço cobrado ao consumidor final nas bombas de gasolina é afetado por outros fatores além do reajuste da Petrobras. Após o Copom reduzir em 0,5 ponto a taxa básica de juros do país, o presidente do Banco Central participou de um encontro com membros da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O repórter André Lage acompanhou. A alta taxa de juros do Brasil foi um dos principais temas debatidos na reunião entre a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os congressistas questionaram sobre as medidas adotadas pela instituição para reverter essa situação. A ideia que ele sempre falou é de o Brasil poder fazer um pouso tranquilo, sereno, em que ele visa não só os juros, mas que ele visa o crescimento do Brasil e a inflação. Porque isso gera desemprego. Então, o problema é compatibilizar isso tudo. Ele acha que o Brasil está fazendo um caminho muito mais tranquilo do que o resto do mundo. Se você olhar os países emergentes, se você olhar os Estados Unidos, olhar a Europa, ao invés de estar diminuindo os juros, estão aumentando os juros para evitar a inflação, para evitar desemprego. Este mês, a taxa Selic foi reduzida para 13,25% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. Antes do reajuste, os juros chegaram a bater 13,75%, o maior índice registrado desde outubro de 2016. O índice ainda é considerado alto pelos parlamentares da FPE. A Selic elevada interfere na tomada de crédito das micro e pequenas empresas e afeta indiretamente o poder de compra das famílias. No entanto, o presidente da frente analisa o cenário com otimismo. Alguns setores eles podem ter um trabalho de juros diferenciados. O Banco Central dá apenas o norte da Selic. A Selic não é única, não tem a fonte. Você tem bancos de desenvolvimento que podem trabalhar isso com juros diferenciados para setores diferenciados. Então, eu acho que esse equilíbrio, eu acho que a conversa dele, hoje, o entendimento do Banco Central com o Ministério da Economia é uma outra relação, começou muito tenso, hoje já não é mais, eu acho que eles já estão falando a mesma língua. Então, eu acho que está no momento certo. Logicamente, nós que defendemos o empreendedor, que precisa de juros mais baratos, estamos trabalhando para que isso possa ser, mas isso não depende apenas de uma caneta, de uma pessoa, de um ministro ou do presidente do Banco Central. Isso depende da conjuntura e eu acho que o Brasil está conseguindo chegar nesse momento de diminuição gradativa e contínua dos juros. A atividade econômica teve desaceleração no segundo trimestre. Após forte crescimento do PIB brasileiro nos primeiros 3 meses do ano, o monitor da FGV projetou alta de 0,2% na economia para o segundo trimestre. Apesar da forte retração da agropecuária, o crescimento do setor industrial e de serviços colaboraram para o resultado positivo. Na comparação entre maio e junho, a economia cresceu 1,3%. O PIB oficial será divulgado pelo IBGE em 1º de setembro.
O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu medidas tributárias para facilitar o investimento da indústria no país. Ele participou nesta terça-feira de um evento da Confederação Nacional da Indústria para discutir a industrialização sustentável no país. Alckmin destacou a intenção do governo de implantar já no ano que vem a depreciação acelerada, uma medida fiscal que, sem prejudicar o governo, pode facilitar investimentos em novas máquinas e equipamentos. O governo não vai abrir mão de tributo, não vai abrir mão, ele só perde no fluxo. Imagine uma empresa que pague 100 milhões em 5 anos. Com a depreciação acelerada, ela continua pagando 100 milhões. No primeiro ano, o governo perde fluxo. Ele abre mão do imposto de renda, CSLL, mas ele recupera no segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí nós vamos renovar máquinas, equipamentos, melhorar a eficiência, diminuir perda de energia, diminuir manutenção, renovar o parque industrial brasileiro. Então, estamos trabalhando para poder ter, no ano que vem, a chamada depreciação acelerada. Pequenos negócios online movimentaram 194 milhões de reais no Dia dos Pais. A data comemorativa impactou positivamente as empresas no e-commerce. O faturamento foi 19% superior em relação ao ano passado. O valor médio por compra chegou a R$ 242,60. Os segmentos que mais venderam foram saúde e beleza, moda e também acessórios. Os produtos mais comercializados dentro desses setores foram as camisetas, relógios, óculos de sol e acessórios para celular. As redes sociais tiveram um papel importante. Cerca de 1/4 das vendas foram processadas pelas plataformas, com destaque para o Instagram. Os dados são da empresa Nuvem Shop. E assim como no Dia dos Pais, o digital é uma boa aposta para quem quer aí turbinar as vendas em outras datas comemorativas, como a Black Friday e o Natal, que estão logo ali no calendário do empreendedor, né? E quem vem com dicas de como abrir um e-commerce do zero é o especialista Lucas Lopan. Oi, Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Camila, boa noite e obrigado pelo convite. Lucas, para a gente começar, aquela pergunta, né, básica. Como iniciar um negócio no digital a partir de uma loja virtual, um e-commerce? Camila, acho que o primeiro passo é entender o segmento que essa pessoa quer construir a sua loja, né? Existem muitas oportunidades no mercado e eu acredito que o caminho seja definir, né, qual o segmento que ela quer atuar e também entender as opções que existem no mercado para que ela consiga construir uma loja. Os melhores caminhos, o melhor caminho é você entender exatamente em qual que é a característica das plataformas que existem no mercado, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. E entender um pouco sobre os custos envolvidos, a facilidade de uso dessa plataforma e também compreender se o suporte que vai ser oferecido naquela plataforma é o melhor, né, para a realidade desse empreendedor. Sim. E Lucas, quais os principais desafios que os empreendedores eles enfrentam a abrir um e-commerce, especialmente quando se aproximam aí datas, né, como a Black Friday e o Natal? Olha, os desafios são muito grandes no Brasil, os desafios são imensos, mas eu acredito que hoje em dia, se a gente for observar o mercado, há muitas lojas que praticam, né, que fazem vendas de forma desleais, às vezes acabam não entregando o produto. Então, esse é o primeiro desafio, compreender que o mercado nem sempre tem concorrentes que trabalham da forma correta e procurar oferecer na sua loja algo que, de uma certa forma, mostre que você tem credibilidade. Existem muitos recursos em plataformas que conseguem mostrar essa credibilidade, né? Muitas vezes com provas sociais, com vídeos demonstrando o uso daquele produto. Então, para driblar esse problema, né, de e-commerces que nem sempre são sérios, você precisa investir na credibilidade da sua loja para mostrar que, de fato, você existe e que o seu produto tem qualidade.
Sim. E que tipo de pesquisa de mercado e análise da concorrência também um empreendedor deve realizar antes de iniciar um e-commerce? São pesquisas interessantes essa, né? Assim, de procurar conhecer o mercado, analisar a concorrência, o público-alvo. Esse é um grande desafio, né? A gente precisa entender o tamanho do mercado para começar. Qual que é o tamanho dele, quais as oportunidades que existem, né? Para você primeiro definir ali, ó, pô, eu vou seguir por esse caminho ou eu vou seguir por esse outro caminho, né? A gente pode pensar, por exemplo, em segmentos. Qual segmento que ela vai atuar? A pessoa vai atuar. Esse é o primeiro passo. Depois disso, para compreender melhor o público, você precisa compreender quais são as deficiências do mercado, qual o público que não é atendido. E as pesquisas são ótimas alternativas para você se aprofundar nesse conhecimento, né? A gente costuma dizer aqui dentro que compreender o público, mergulhar na realidade dele, é um grande passo para que você consiga acertar. E coletar feedbacks constantemente também é muito importante, porque você não vai acertar sempre. Então, se você como lojista, como empreendedor, trabalha continuamente ouvindo o seu cliente, consequentemente, você vai ter mais sucesso do que outras empresas que não fazem isso. Perfeito. E além do marketing digital, da habilidade do marketing digital, quais outras áreas o empreendedor ele precisa conhecer e dominar ao abrir um e-commerce? Olha, é como uma empresa comum, né? É importante que o empreendedor saiba um pouco sobre finanças, saiba um pouco sobre gestão, né, do negócio, gestão de pessoas, que é extremamente importante. Uma coisa é você começar sozinho, outra coisa é você ter outros colaboradores atuando com você, né? Se você sabe um pouco sobre isso, consequentemente, a chance de você ter sucesso também aumenta. Gerir pessoas é algo bastante complexo. Muita gente acha que sabe fazer e não é tão simples assim, né? É importante se aprofundar em conhecimento e tanto de gestão de pessoas quanto da parte financeira para que você consiga ter sucesso aí em médio e longo prazo. Perfeito, Lucas. Muito obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente e pelas dicas que você deu para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, um abraço. E no próximo bloco vamos falar das oportunidades no mercado da inteligência artificial e outras tecnologias avançadas. Não saia daí, eu já volto. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição, ao vivo para todo o Brasil. Você já ouviu falar na Web 3.0? Esse mercado que explora tecnologias avançadas como o metaverso e os tokens tem diversas oportunidades para os pequenos negócios. E quem fala mais sobre isso com a gente é o especialista em inteligência artificial, Thiago Iac. Oi, Thiago, boa noite. Boa noite, Camila. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Thiago. Para a gente começar, Thiago, como é que as pequenas empresas elas podem se beneficiar das oportunidades oferecidas pelo mercado da Web 3.0? Legal. A Web3 ela é um campo aberto, né? Um campo novo, um campo das novas tecnologias. E aí ela traz várias oportunidades para as empresas. Primeiro, a gente pensando que ela é um campo sobre as pessoas, né? E agora, com essa nova onda da inteligência artificial, a gente tem uma série de oportunidades para as empresas, desde explorarem os ambientes virtuais, né, até você conseguir vender arte online e usar a inteligência artificial aqui para ampliar suas possibilidades de negócio, tá? Automatizando o processo, melhorando o atendimento, enfim, tem uma infinidade de possibilidades dentro dessas novas tecnologias. Legal, Thiago. E quais os conhecimentos que o empreendedor ele precisa ter para atuar nessa área? Hoje as tecnologias elas estão muito disponíveis, né? Você não precisa mais ser um desenvolvedor ou entender muito de código, ou passar horas tendo que aprender muito sobre computação para poder se beneficiar. Hoje todas as tecnologias estão muito disponíveis.
graças às plataformas que foram trazendo e essas soluções para estarem acessíveis. Então, é muito importante você pensar, o empreendedor pensar como ele pode trazer para o processo dele hoje, né, para dentro do que ele está atuando. Tentando trazer um exemplo aqui prático, se o empreendedor ele atua com um atendimento online, ele tem que atender cliente, ou seja, como é que ele pode usar serviços como os serviços de inteligência artificial para criar textos para melhor atender, enfim. Então, você não precisa hoje ter uma grande base de conhecimento, porque as soluções elas estão aí disponíveis, né, para qualquer empreendedor. Olha, isso é importante, né? Já não precisa ter aquela formação em tecnologia, né? Em TI. E, Thiago, quais são os principais desafios que os negócios eles podem enfrentar ao entrar nesse mercado, né? O que o empreendedor ali mais vai se deparar na hora de atuar nesse mercado? Quando você está atuando com a inteligência artificial em si, tá? Um dos pontos é você ter o cuidado com questões éticas sobre você estar usando imagens de outras pessoas para poder se beneficiar, o quanto você está usando ali ativos, né, que não pertencem à sua empresa, então isso é um cuidado muito importante. É o mesmo cuidado que você tem fora da Web3, mas quando você está dentro da Web3, em que é muito fácil criar imagem, criar texto, esse é um cuidado que deve ser redobrado, tá? E dentro de Web3 também, eu somaria o cuidado que você tem hoje com o próprio desconhecimento de algumas pessoas, das pessoas, de um modo geral, do público, que acabam ficando com medo de golpes, enfim, porque algumas pessoas usam desse nome de blockchain, Web3, para criar golpes online, e quando você está usando isso na sua empresa, eventualmente você pode ter esse posicionamento que não conta a seu favor. Então, nesse caso, o conhecimento é super importante. Sim, com certeza. E falando um pouquinho aí sobre o metaverso, que tipos de oportunidades o metaverso pode oferecer para as empresas que desejam expandir sua presença online? O metaverso ele permite que você simule ambientes reais, né? E isso por si só já cria muita possibilidade. Então, para você imaginar uma construtora, ela pode simular melhor aquele empreendimento que ela está vendendo e que ela vai vender no futuro. O metaverso também é muito interessante quando você quer conectar pessoas num ambiente que elas não se encontrariam no mundo real, né? Então, se você quiser fazer um evento em que possam vir pessoas do mundo inteiro para poder apresentar um produto novo, o metaverso é um ótimo lugar, porque você está imerso dentro desse local. Enfim, toda vez que você quiser imersão, quiser trazer o público para dentro de um lugar e você não tiver como trazer para um lugar fechado ali, concentrado, o metaverso expande os seus limites. Muito bacana. E falando agora sobre os tokens, como os tokens eles funcionam dentro do contexto da Web 3.0 e como é que eles podem ser usados para impulsionar os negócios? Os tokens são a base da economia da Web 3, né? Então, eles são válidos como moeda. Os tokens eles podem substituir registros que a gente tem no mundo real aqui, né? E dentro do mundo virtual eles podem servir ali como se fosse um registro de uma casa, um registro de uma propriedade. O token tem essa validade. O token também pode servir para transportar uma obra de arte, por exemplo, né? Os NFTs são um exemplo disso. São um tipo de token em que você associa ele a uma obra de arte. Enfim, o token ele é como um registro online que certifica a propriedade de algum bem. E isso traz uma série de possibilidades para que as empresas possam explorar. Muito bom, oportunidades aí para alavancar os negócios, né? Thiago, muito obrigada por sua participação e pelas dicas que você deu. Obrigado. Tchau. E empresários cada vez mais jovens e conectados com as redes sociais marcaram presença na Expo Empreender de São Paulo. Acompanhe comigo na reportagem de Anthony Wells. Passeando pelo pavilhão do Expo Center Norte durante a Expo Empreendedor, dois aspectos se destacam: microempreendedores oferecendo serviços audiovisuais e a quantidade de jovens empresários, especialmente mulheres. Damas primeiro, então começamos com a história da Ayane Cota, empresária de 29 anos que começou vendendo lingerie online em Minas Gerais e viu o negócio bombar na pandemia.
A minha empresa tem 7 anos, ela começou bem pequenininha, eu vendia para minha família, para meus amigos. Para mim, como a minha loja é online, para mim foi uma virada de chave a pandemia, porque ninguém saía para comprar as coisas. Então, assim, eu tive uma demanda enorme quando começou a pandemia. Foi assim, uma virada de chave para mim, porque todo mundo queria uma lingerie para sensualizar, porque ninguém saía de casa. Aqui no Expo Empreendedor de 2023 há um espaço para todo tipo de empresário, desde o veterano até o mais novato, que está querendo se aventurar e crescer no empreendedorismo brasileiro. A gente está no espaço aqui de uma empresa que vende essas impressoras e também terceiriza o serviço de personalização de camisetas, canecas, esse tipo de coisa. Então a gente tem aqui alguns escudos, né, da Ponte Preta, do Mirassol, do 15 de Piracicaba, times do interior aqui de São Paulo, até da Forte. E ao meu lado temos o Lucas Cavallini, de apenas 22 anos, né? Ele é um dos sócios fundadores dessa empresa, que foi criada há 6, 7 anos, e você tinha 16 anos na época. Então vamos falar agora do jovem empresário. Qual que é a grande dica para os jovens hoje que querem empreender? Eu acho que a dica é você ter uma ideia inovadora, que o público vá atender a sua expectativa, né? Não dá para você criar uma coisa do zero sem ter nenhuma ideia, tem que ser uma ideia boa, de início, e também persistência. Tem que estar presente, tem que bater em porta para conhecer os seus clientes. Tanto a marca do Lucas quanto a da Ayane podem ser impulsionadas na internet com o serviço que a empresa do César Catani oferece: conteúdo vertical para as redes sociais. A empresa foi criada em fevereiro e de lá para cá a demanda pelo serviço só tem aumentado. Conteúdos verticais são aqueles conteúdos que a gente acessa em pé no celular, através das redes sociais, como os Reels, os Stories e até os Shorts do YouTube. Então existe uma necessidade de aumentar a quantidade de informações da empresa nas redes sociais, mostrando seus serviços, seus produtos, suas soluções, os principais informações que a empresa precisa, que os clientes dessa empresa precisam saber para contratar a empresa. Mesma tendência observada nessa empresa de soluções de entretenimento. Essa empresa aqui, por exemplo, nos últimos 6 meses, ou seja, desde que a empresa foi criada, teve um aumento no faturamento de 60%. Isso porque ela oferece um serviço que está sendo bastante demandado no momento, o de entretenimento, utilizando ferramentas audiovisuais, como, por exemplo, esse túnel de LED e essa plataforma 360. Ferramentas que ajudam a impulsionar uma determinada empresa, uma determinada marca nas redes sociais, porque elas geram engajamento. Trabalhando tanto com o evento do social ao corporativo, trazendo entretenimentos e divulgação. Por quê? Tanto o nosso túnel de LED, quanto plataforma 360, selfie móvel, espelho mágico, além de trazer vídeos 360 para os nossos clientes, convidados, amigos, ser algo intertido, chega a ser uma forma de divulgação. Por quê? Na moldura, tanto do vídeo quanto da foto, vai ter lá o logo da empresa, ou do evento, do casamento, da festa que seja, e uma música à sua escolha. Então, acho que é algo que agrega muito em todo tipo de festa, corporativa, chá de bebê, chá de cozinha, casamento, aniversário, festa da empresa. Comece com o que você tem e tenha sonhos e fé em Deus, que é o básico. Hoje eu sou bem pequena, né? Eu comecei bem pequena e hoje olha onde eu estou. Comece! Foram prorrogadas as inscrições para o Hub Inovativo, o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Agora, no segundo semestre, são oferecidas 280 vagas em 2 modalidades, o Inovativa Brasil e o Inovativa Socioambiental. Com abrangência nacional, eles promovem capacitação, conexão e mentorias aos participantes de forma gratuita. Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e pelo SEBRAE, o Inovativa é a maior política pública de apoio ao empreendedorismo inovador no Brasil. Desde a sua criação, em 2013, já foram aceleradas mais de 3.500 startups em todo o país. O empreendedor interessado deve se inscrever até amanhã, até o dia 16 de agosto, no site que aparece na sua tela.
No estado de São Paulo, os profissionais de bares, restaurantes, espaços e eventos, hotéis, estabelecimentos do setor de lazer têm até o próximo domingo, dia 20, para se inscrever no curso preparatório para aplicação do protocolo Não Se Cale. A certificação exigida por lei tem como objetivo preparar os estabelecimentos e aprender a identificar e enfrentar situações de risco diante de qualquer pedido de socorro ou suspeita de caso de assédio, violência ou importunação sexual contra as mulheres. Para estimular a capacitação e o uso dos materiais de comunicação oficiais da campanha, a Secretaria de Políticas para a Mulher também criou o selo Estabelecimento Amigo da Mulher e o prêmio que leva o mesmo nome. A capacitação é gratuita e online. O aluno pode fazer o curso conforme a própria disponibilidade. As aulas, que totalizam 30 horas, estarão disponíveis a partir de 1º de setembro. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente se vê amanhã.